Que a boa e doce paz do nosso único Senhor e suficiente Salvador, Jesus Cristo, seja sobre a sua vida. Nós estamos, mais uma vez, unidos e reunidos por meio deste canal para o engrandecimento, a glória e o louvor daquele que é, do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero agradecer a você que me recebe no seu lar e eu quero muito ser uma bênção para você, assim como você tem sido uma bênção para mim. Eu quero ler um texto antes de orarmos. E esse texto encontra-se na primeira carta de João, no capítulo 2. E logo no primeiro e segundo versículo de João 2, eu quero ler esse texto, mas eu quero dar tempo a você para folhear a sua Bíblia. Certamente você já está diante do seu aparelho, ou de TV, ou de celular, ou de computador, e está com a sua Bíblia, está pronto, porque o nosso encontro está marcado sempre para as 19 horas. Então, você já abriu a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, e assim diz a palavra de Deus. Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. É isso que a palavra de Deus traz para nós. Que Jesus Cristo, Ele é a propiciação pelo meu pecado e pelo seu pecado. Ele fez o que fez na cruz, para o louvor da glória de Deus e para o nosso bem. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Soberano e eterno Pai, graças te damos pelo teu infinito amor, pela tua bondade e pela misericórdia que tem sido renovada dia após dia em nossas vidas. Glorificamos, exaltamos e bendizemos a ti, porque reconhecemos quem tu és e quem somos nós. Somos pecadores, limitados, falhos, incapazes. Tu és o Deus criador de todo o universo. Tu és o Deus mantenedor do universo. Tu és onisciente, onipresente e onipotente. Tu és infinito em graça, misericórdia e bondade. O teu amor e o teu favor têm sido derramados sobre nós dia após dia. A expressão da tua graça vem sobre nós dia após dia. E nós queremos, Senhor, muito nesta hora, prestar a ti um culto digno da tua grandeza e majestade. Mas na nossa limitação e incompetência não temos capacidade de assim fazê-lo. Por isso pedimos nesta hora o teu auxílio, a tua iluminação e a orientação do teu Espírito, para que este culto que a ti prestamos seja aprovado e seja, Senhor Deus, recebido por ti no teu céu, na tua glória. Muito obrigado, Deus, por todos os que nesta hora, reunidos e unidos como igreja, submissos ao Senhor, estão reverentes diante da tua palavra, com a intenção e um único propósito no coração: te exaltar, te adorar e ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala conosco por meio deste culto. Fala conosco porque nós carecemos de ouvir a tua voz e as tuas orientações. É assim que eu oro, grato a ti nesta hora, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor, que a graça bendita dele verdadeiramente abunde, superabunde, onde abundou o pecado. Que seja assim na minha e na sua vida, porque nós somos pecadores, mas regenerados, remidos e lavados no sangue de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É assim que diz a santa palavra de Deus. E nós nesta hora queremos orar,
Queremos orar intercessoramente, queremos orar pela vida dos fiéis que têm devolvido tudo que ao Senhor pertence. Nós queremos apresentar ao Senhor os servos seus nas várias áreas de atuação, nas várias comunidades em que o Senhor tem os seus e por meio deles tem feito a diferença nessa vida. Nós queremos orar pelos crentes em Jesus Cristo, para que a santificação seja abundante sobre suas vidas. Nós queremos orar por todos os que congregam, são membros de uma igreja, por todos que são amigos do Evangelho, mas ainda não renderam-se a Cristo Jesus. E muitos desses já mergulharam nas águas, mas ainda não abriu o seu coração, não rendeu-se a Cristo, não foi ainda selado pelo Espírito. Nós queremos orar também por esses. Nós queremos orar pelas lutas lidas e tantas agrúrias dessa vida, mas também queremos agradecer pelas ricas e insondáveis bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. E para isso, eu quero convidar então o meu irmão Bruno, o nosso amado irmão Bruno, que vai estar aqui agora orando ao Senhor pela minha vida, pela sua vida, fazendo então esse momento de intercessão. Que Deus abençoe o amado irmão Bruno, que vai orar agora. E por uma questão de prevenção, nós estamos buscando manter o distanciamento. Que Deus abençoe, Bruno. Nos Amém. leve a Deus em oração. A igreja do Senhor, nesse momento, curve sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós reconhecemos e sabemos que tudo que vem às nossas mãos pertence ao Senhor. Verdade, Pai. Nós sabemos que tudo que no mundo tem e o que há e que nele habita pertence ao Senhor. Verdade. Exclusivamente ao Senhor Deus, o dízimo e as ofertas. Nós estamos aqui, ó Deus, para administrar algo que é do Senhor. Verdade. E por fidelidade ao Senhor Deus, o Senhor quer e requer do nosso coração Amém. o reconhecimento de devolver aquilo que pertence a Ti. Amém. Toma todos, ó Senhor Deus, fiéis, toma todos aqueles, ó Senhor Deus, que têm esse reconhecimento de devolver o que pertence a Ti. Amém. Toma toda a Tua igreja. Toma aqueles, ó Senhor Deus, que ainda há confusão em si, que não é o necessário, não é suficiente, nada de bom traz em reter o que pertence a Ti. Verdade. Que no nome do Senhor Jesus o Senhor possa dar esse reconhecimento e o Senhor possa ter assim, ó Deus, continuar tendo misericórdia e que eles possam reconhecer. Amém. Nós te agradecemos pelo sol, nós reconhecemos pela chuva que cai, nós reconhecemos que é do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, toma todos aqueles, ó Senhor Deus, que ouvem a Tua palavra. Amém. Toma todos aqueles, ó Senhor Deus, que necessitam, ó Senhor Deus, de fortalecimento. Amém. Que permaneça ouvindo e praticando a Tua palavra. Amém. Que agradeça por esse momento, que agradeça pelo líder que temos, que agradeça por tudo. Amém, porque Senhor. Tudo, como já foi dito, pertence ao Senhor e tudo está no Teu domínio. Amém. Pai, no nome do Senhor Jesus, que nós possamos devolver com alegria no coração, que nós podemos estar sempre regozijados no Senhor, em saber que o Senhor dá a nós e requer de nós. Amém. E sabemos que o Senhor é o mesmo, ó Deus, que nos sustenta e tem nos sustentado para a honra e glória do Teu nome. Toma todos em Tuas mãos e recebe todo o dízimo e oferta nesse momento para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós nos alegramos com a oração e a condução do nosso amado irmão Bruno e queremos nessa hora trazer algumas breves informações e então a palavra do Senhor. Nós queremos corrigir erros, nós queremos explicar, porque você que está nos assistindo merece então a satisfação. Hoje, a primeira coisa que nós queremos informar é que sentimos muito a falta do nosso amado irmão Robson. Por motivos profissionais,
ele não pôde estar conosco hoje. Logo, nós não tivemos aquele louvor que tanto aquece o nosso coração. Mas, mesmo sem estar com aquele que o Senhor deu essa competência, nós não vamos deixar de adorar na nossa condição, porque cada um de nós é um adorador. O Senhor espera que nos posicionemos e assim sejamos adoradores. Nós sentimos, agradecemos a Deus e pedimos que Ele sustente o servo dele onde ele está agora, trabalhando, exercendo bem a sua função para o louvor da glória do Senhor. Nós queremos também pedir desculpas por um erro, ele foi público. Nós, na mensagem que trabalhamos do capítulo 13, do verso 1 ao verso 23, logo na introdução cometemos um equívoco que nós queremos corrigir esse equívoco, ou justificar, ou pedir desculpas melhor agora. Quando eu conduzi aquela passagem logo introdutória da primeira fala de Jesus acerca do templo, como se fosse Jesus falando dele, do templo, ele que será reerguido, e não é, naquele ponto ali Jesus não trata disso, ele trata do templo, lugar de adoração, do templo, redirecionando obviamente para ele, mas não diz respeito a ele. E um texto que eu usei conduziu e induziu você a assim pensar. Então está equivocado, nós estamos aqui agora nos retratando, pedindo a você desculpas, e vamos colocar as coisas no lugar, você vai compreender. Nós somos humanos, passíveis de erro, mas precisamos ter hombridade e humildade para no erro buscar também a correção na mesma proporção. Como o erro foi numa transmissão, de igual modo agora nós estamos fazendo a correção. Para você que nos acompanha, não viva com um alimento equivocado, uma informação equivocada. Nós queremos, com consciência tranquila, conduzir você à palavra de Deus de forma verdadeira e de forma segundo ela é, não segundo nós achamos que ela é. Irmãos, como nós não vamos ter o louvor, nós não queremos nos estender em longas orações e encher o tempo com coisas desnecessárias, por assim dizer. Eu quero ir então à palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 13. Como prometi na live que fizemos, nós fizemos a live e a discussão sobre o arrebatamento. E ali eu disse que nós iríamos trabalhar o capítulo 13 com profundidade. O que foi que nós fizemos no domingo com o capítulo 13 de Marcos? Fizemos uma exposição superficial. Talvez você tenha até achado que foi uma exposição aprofundada. Não foi. Nós fizemos uma exposição superficial e agora nós vamos nos aprofundar e detalhar cada ponto. Por que vamos fazer isso? Porque é de grandíssima relevância que assim façamos, pelo momento em que nós vivemos, pelo esfriamento do amor, pela apostasia e por tantos falsos que sempre houve, mas no nosso tempo tem se intensificado e nós temos que cuidar do nosso tempo. Então, eu entendendo isso, conduzido pelo Espírito de Deus, nós vamos então assim fazer, agora trabalhando cada ponto, particularmente de forma mais aprofundada. Nós vamos orar, pedindo a Deus o seu direcionamento, pedindo a Deus a sua misericórdia, e então vamos à palavra do Senhor. Vamos orar. Glorioso Deus e Pai, santo é o Senhor. Tu és o único, inerrante. Tu és inerrante. Todos nós somos falhos e limitados. O Senhor é autossuficiente, nós somos dependentes. E nós vamos agora, Senhor Deus, como alunos de exposição,
expor a tua palavra. Grande responsabilidade e reconhecendo ao mesmo tempo grande privilégio. Mas sabemos que não temos competência em nós para tal. Por isso pedimos a tua misericórdia, a orientação, a ação e unção do teu Espírito Santo, a iluminação dele para que falemos tão somente a tua palavra, a verdade, para que o Senhor seja glorificado. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor para com todos nós. Muito obrigado, Senhor, pela misericórdia que tem sido renovada a cada manhã. Abençoa a mim e abençoa todos os ouvintes. Ilumina a minha vida e a dos ouvintes. Usa de misericórdia para comigo e usa de misericórdia para todos os ouvintes. Nós oramos gratos nesta hora, em nome de Jesus. Ok? Então nós voltamos agora ao capítulo 13. A perícope do capítulo 13, ela compreende desde o verso 1 até o versículo 37. Nós fizemos então uma exposição superficial do verso 1 ao verso 23. E agora nós vamos trabalhar cada bloco, ou seja, cada ponto que destacamos dessa estrutura que separamos do 1 ao 23, e depois daremos sequência até o 37 e assim sucessivamente. Mas hoje, especificamente, nós vamos ficar do verso 1 ao verso 4, porque vamos tratar do templo. Já fizemos a devida correção, pedimos as devidas desculpas acerca do equívoco cometido, e agora nós vamos então tratar desse primeiro ponto. Eu trouxe naquele momento uma historinha introdutória da vida real, o filme que nós tínhamos em 85, década de 90, ali início de 90, nós tínhamos então um filme que para a sua época era futurista. O filme era De Volta para o Futuro. E nós tínhamos ali duas personagens centrais, as duas principais personagens. Era o Dr. Brown e Martin, aquele jovem, o adolescente Martin. Eles eram as figuras. E aquele filme, então, ele traz a ideia de que aqueles conhecem o amanhã. Eles conhecem o hoje e vivem o hoje, mas também conhecem o amanhã e mais, eles podem ir ao amanhã, ao futuro. Essa era a ideia daquele filme. E por que então eu trouxe esse filme como uma figura introdutória? Porque nós estamos aqui falando de profecia. E eu quero ler com você então o verso 1 a 4 desse capítulo 13. Diz assim a palavra de Deus: Quando saía do templo, um dos seus discípulos lhes disse: Mestre, olha que pedras, que edifícios. Então Jesus lhe disse: Vês esses grandes edifícios? Aqui não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, em frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Na mente dos discípulos está a fala de Jesus primária. E Jesus está falando do futuro. Jesus está profetizando. Porque ele está diante do templo, vendo o templo, na verdade, saindo do templo. Verso 44 do capítulo 12, fala da saída do templo de Jesus e seus discípulos. E entenda, discípulos aqui, os apóstolos 12. Jesus estava saindo com eles. E na saída, então, eles destacam a beleza e a suntuosidade do templo. Jesus caminha com eles um pouco e vai, então, e sobe ao Monte das Oliveiras. E de lá eles contemplam o templo, a sua beleza e aquela suntuosidade. Mas os discípulos já estão agora tensos,
Os discípulos já estão impressionados, porque Jesus disse a eles que toda aquela maravilha seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra, mas tudo estava ali ainda. Então Jesus está falando do futuro. E seria então essa figura do filme De Volta para o Futuro? Não, não. Nós estamos falando aqui do Verbo encarnado que tudo criou. Daquele que sabe de todas as coisas. É dele que estamos falando. E ele está falando daquilo que ele sabe, daquilo que vai acontecer. Daquilo que aflige e dói o seu coração porque não o alegra. É disso que ele está falando. E nós trouxemos então como grande ideia dessa perícope até o verso 23, que nós vamos então compartimentar. O rei alerta, capacita e preserva os eleitos em meio à tribulação. Jesus está alertando os seus discípulos sobre o fim dos tempos. Jesus está preparando os seus discípulos para não serem enganados, nem o negar. Jesus, como profeta de Deus, profetiza para um futuro imediato e um distante ou o tempo do fim. O assunto desses versículos que agora li é o templo e sua destruição. Essa primeira profecia de Jesus, ela impactou os discípulos. Por isso nós temos para esse momento, esses 4 versículos, a seguinte grande ideia. Deus em Cristo, ao longo da história, conduz o seu povo ao verdadeiro tabernáculo da adoração. Nós vamos voltar a essa grande ideia, você vai poder memorizar e anotar. João Marcos está ao longo do seu evangelho apontando para Jesus, respondendo à grande pergunta do seu evangelho. Quem é Jesus? Muito embora ele comece fazendo uma afirmativa e uma revelação acerca de quem é Jesus, mas ao longo do evangelho ele insiste nessa pergunta e resposta e provas cabais de quem é Jesus, que ele apresenta logo no verso 1 no capítulo 1. João Marcos responde que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, de forma implícita e explícita. Ele tanto faz de forma um tanto encoberta, como ele faz de forma apocalíptica. Apocalipse significa revelar, descortinar, abrir. E Marcos faz das duas maneiras, tanto cortinado como descortinado. Marcos apresenta, prova e revela Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho do Criador e co-criador. Eu quero ver com você, primeiramente, a forma implícita em que Marcos apresenta Jesus como o Cristo, como o Filho do Deus vivo. No capítulo 1, verso 16 ao verso 18, está de forma implícita essa revelação. Diz assim: andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde a mim, e eu vos tornarei pescadores de homens. Então, imediatamente, eles largaram as redes e o seguiram. Então, nós vemos aqui um chamado e uma obediência imediata. Então, implicitamente, nós temos Jesus como o Cristo, como aquele que tem autoridade sobre os homens. No versículo 40 ao 42 desse mesmo capítulo, nós vamos ter mais uma forma implícita. Aproximou-se dele um leproso, que lhe suplicou de joelhos: se queres, podes purificar-me. Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse: quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Imediatamente.
Isso nos remete com muita clareza e tranquilidade a Êxodo, no capítulo 3, quando Moisés vai à sarça. Deus fala através da sarça, por meio da sarça com Moisés, é uma teofania, e quando Deus ali está, naquele momento falando com Moisés, e se estende a conversa, e Moisés então está fugindo daquela missão, tentando, melhor dizendo, fugir da missão, e ele diz, Senhor, envia outro, eu não sei falar, e Deus vai o repreendendo, e ele diz que eles não vão acreditar, e Deus então manda Moisés jogar o cajado no chão, que vira uma serpente, e depois pegar, e o cajado mais uma vez torna-se uma madeira, e colocar a sua mão debaixo da sua roupa, e quando ele coloca e tira, Deus manda ele tirar, ela está totalmente leprosa, e Deus manda que ele coloque de novo e tire, e ela está perfeita. Então aqui nós estamos vendo implicitamente Jesus apresentado por Marcos como o Cristo, com a prerrogativa divina, curando lepra, assim como Deus fez aquela demonstração de poder, do seu grande poder infinito que é a Moisés. Um outro momento que nós temos e não queremos te encharcar, por isso nós vamos ficar com esse, é no capítulo 4, no verso 37 do capítulo 4 ao verso 41, nós temos mais uma, diz assim, levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessaram-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na polpa, dormindo sobre umas almofadas. Os discípulos os despertaram e lhes perguntaram, mestre, não te importas que pereçamos? Então, Jesus lhe disse, e levantando-se ele, repreendeu o vento, e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou, por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui nós temos, mais uma vez, do 37 ao 41, ele sendo revelado, Jesus como o Cristo, que tem autoridade sobre os fenômenos naturais, assim como Deus. E ao mesmo tempo, a grande pergunta que ecoa durante todo o Evangelho é feita no final, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas também nós temos as formas explícitas, onde Marcos explicitamente aponta, porque ele está argumentando e trazendo provas de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Logo no capítulo 1, verso 1, como diz, é assim que ele começa o seu evangelho e a sua argumentação. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É dessa forma. Então aqui explicitamente, Marcos, na sua abertura, ele já apresenta a tese que ele vai desenvolver ao longo de todo o seu evangelho. Essa é a tese do evangelho de Marcos. Marcos está argumentando e apresentando Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, e durante todo o evangelho ele vai trabalhar nessa perspectiva, agora defendendo a sua tese e apresentando argumentações acerca dela. No verso 24 desse mesmo capítulo, nós também temos explicitamente, diz assim, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para destruir-nos, sei quem tu és, o Santo de Deus. Aqui são os demônios que se prostram diante dele e submissos em Cafarnaum, se rendem ao Senhor e confessam a ele na sinagoga. A exclamação do demônio é essa, vieste para destruir-nos, sei quem tu és, o Santo de Deus. Marcos então aqui, defendendo a sua tese inaugural, que vai até o final, ele mais uma vez tem explicitamente essa defesa. Mais uma vez a gente vai ver isso mais à frente no capítulo 8,
Verso 29 e verso 30 do capítulo 8, ele explicitamente, mais uma vez, traz essa argumentação. 29 e 30 do 8, assim diz: Então ele lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu-lhes: Tu és o Cristo. E Jesus ordenou que a ninguém falassem a respeito dele. Pedro, então, faz uma confissão. No capítulo 9, nós também vamos ter do verso 5 ao verso 7. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, porque ficaram com muito medo. O verso 7 então diz: Nisso veio uma nuvem que os cobriu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Nós temos mais uma infinidade de textos explícitos no Evangelho de Marcos que defende essa sua tese e vai provar argumentativamente que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E você só vai crer pela fé. Você só crerá se o Espírito do Senhor encontrar em seu coração um espaço. Se encontrar um coração humilde e submisso para que ele possa falar e apresentar as suas verdades. Eu espero que isso aconteça hoje. João Marcos fala da destruição do templo. E depois ele aponta para Jesus como o caminho, o meio, o único e verdadeiro, o centro da verdadeira adoração a Deus. Essa é a argumentação. Nós trouxemos tudo isso acerca do Cristo, porque é por meio de Jesus que a Bíblia traça esse caminho e João Marcos não destoa dele. Porque a Bíblia também ela tem uma tese, que é composta por 66 livros. E em cada livro ela mantém a argumentação da sua tese, a defesa da sua tese. E aqui não é diferente. João Marcos, então, traz a argumentação. E Jesus é esse meio, é esse caminho. E nós vamos ter isso no verso 6, no verso 21 e 22 do capítulo 13. No verso 6, depois de anunciar a destruição do templo, e depois de alertar os seus, Jesus então no verso 6 diz: Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Olha o alerta de Jesus, apontando para ele, de João Marcos apontando para Jesus, melhor dizendo, no versículo 21 e 22, então se alguém vos disser, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e milagres para, se possível, enganar até os escolhidos. Aqui nós temos um alerta de Jesus, como nós falamos na pregação do domingo, mas também nós temos aqui a argumentação acerca de Jesus Cristo, do único, do centro e do verdadeiro, porque virão falsos. Por isso esse alerta. Nós não vamos nos aprofundar aqui, porque o faremos em momento oportuno mais à frente. Mas nós queremos manter os olhos no centro, que é o templo. O que aqui 6, 21 e 22 do capítulo 13 está querendo defender? Está defendendo e está dizendo que Jesus é o varão aprovado por Deus. Você vê na revelação explícita, na argumentação explícita de Marcos, no capítulo 9, versos 5 ao 7, especialmente versículo 7, quando a voz das nuvens, aquela teofania, Deus falando, diz, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ali nós temos o varão aprovado. Jesus ali, ele já poderia ser assunto aos céus pela sua obra, porque ele já estava há 3 anos do seu ministério. Naquele momento ele está caminhando para o fim, para o seu último momento, o seu último tempo.
caminhando para os seus últimos dias. Aí ele tem todo o embate com as autoridades religiosas. Mas ali Deus, diante daqueles homens que ali estavam, o aprova e diz: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Ele venceu a tentação, ele cumpriu o seu ministério, mas Deus não enviou tão somente para isso, ainda tinha algo a ser feito. Por isso que o Senhor então o mantém ainda em missão, porque a cruz era o seu último caminho. Mas nós temos ali então Jesus como varão aprovado por Deus, o Emanuel entre nós. O Emanuel é Deus entre nós, aquele que tabernaculou entre nós. Por isso, Deus em Cristo, ao longo da história, conduz o seu povo ao verdadeiro tabernáculo da adoração. Porque essa profecia impactou tantos discípulos. Precisamos então voltar um pouco na história de Israel para a melhor compreensão. Tudo começa no Éden e termina na Nova Jerusalém. Gênesis 3, 8 a 10 fala dos encontros diários do Senhor com Adão e Eva no jardim do Éden. Aqui é o primeiro lugar de encontro do Criador com a criatura. Vamos caminhar juntos e chegar ao último lugar de encontro com Deus e o seu povo, um povo separado. É aqui que nós começamos a compreender o templo e o porquê que essa profecia impactou tanto os discípulos. Primeiro que nós precisamos observar é que Deus, ele está trabalhando, cheio da tua misericórdia. Ele está trabalhando cheio da tua graça. Ele está trabalhando, derramando da sua piedade sobre o homem para o reencontro. Porque o Senhor, ele ama o homem. O primeiro lugar de encontro coletivo, depois então da queda, é o tabernáculo. Deus resgata o seu povo do cativeiro no Egito, da escravidão horrenda no Egito. E então, no tabernáculo, nós vamos ter ali o povo eleito, o povo escolhido, o povo resgatado no encontro coletivo para a adoração. E quero dizer que não é um privilégio dos hebreus a questão do templo para adoração. Era uma coisa comum e sempre foi das culturas e dos povos ter um templo onde eles se reuniam para adorar o seu Deus. Eles se reuniam para sacrificar ao seu Deus. Eles se reuniam para o encontro com o seu Deus naquele lugar. E Deus então separa um povo que ele está conduzindo para o verdadeiro tabernáculo, o último tabernáculo. E esse povo que foi resgatado em Êxodo 40, no capítulo de 40 todo, nós vamos ver o Senhor então falando desse tabernáculo, que é um lugar de encontro coletivo do povo santo com o seu Deus, o Deus Criador de todo o universo. Um lugar de arrependimento, um lugar de adoração, um lugar de louvor, um lugar de santificação, um lugar de arrependimento. O rei Davi expressa o desejo de construir um templo, de tirar a arca de Deus de tabernáculo, porque ele agora mora num palácio. E ele então
diz: eu não posso estar num lugar melhor do que o de Deus. Esse é o sentimento humilde e limitado do rei Davi. E ele expressa então esse desejo. E em 2 Samuel capítulo 7, verso 1 ao 7, nós vamos ver Davi expressar esse desejo ao profeta Natã. Mas o Senhor faz um questionamento a Davi. E isso é muito interessante. E nós vamos estar folheando a Bíblia em alguns momentos. E eu quero convidar você a me acompanhar. Então, 2 Samuel, no capítulo 7. De 2 Samuel, nós vamos ter do verso 1 ao verso 7. O rei Davi estabeleceu-se em seu palácio, pois o Senhor havia lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Então ele disse ao profeta Natã: estou morando num palácio de cedro, ao passo que a arca de Deus continua numa tenda. A arca é a expressão, é o objeto que simboliza a presença de Deus no meio do povo. Natã respondeu ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, pois o Senhor está contigo. Mas naquela mesma noite a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e dize ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificarás uma casa para que eu nela habite? É um questionamento. Não habitei em casa alguma desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até o dia de hoje, mas tenho viajado e habitado num tabernáculo. E em todo lugar por onde tenho viajado com todos os israelitas, disse eu por acaso a algum dos chefes das tribos, aos quais ordenei que cuidassem do meu povo Israel: por que não me edificas uma casa de cedro? O Senhor então questiona Davi. Ele faz perguntas a Davi: quando foi que fiz esse pedido? Mas quando chega no verso 12 desse mesmo capítulo, e no 13, o Senhor assim diz: quando os teus dias se completarem e descansares com teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, que procederá de ti, e estabelecerei o reino dele. Ele edificará uma casa ao meu nome, e para sempre estabelecerei o trono do seu reino. Verso 16 então diz: mas a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Aqui há uma profecia apontando para aquele que, por meio de quem o Senhor conduz o seu povo ao último tabernáculo, ao último lugar de encontro. Salomão então começa a construção do templo. Em 1 Reis 5, 6, 1, a gente vai ver isso registrado. O início da construção do templo é uma profecia que é dada a Davi e que em parte é do seu descendente biológico, Salomão, e se cumpre. Salomão então, ele constrói o templo. O rei Davi, ele faz os preparativos e entrega e orienta ao seu filho, que então constrói. E o início da construção se dá ali em 1 Reis, a partir do verso 6. E enfim nós temos a oração de Salomão no lugar de encontro, no capítulo 8 de 1 Reis, no verso 27 ao 29. Salomão, ele faz uma bela oração. Capítulo 8, versículo 27 ao versículo 29, é a oração de Salomão. E é muito interessante que olhemos para essa oração. Ele diz assim: mas na verdade habitaria Deus na terra, o céu e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que edifiquei. Olha que coisa tremenda. Salomão tem percepção da grandeza, da soberania e majestade de Deus. Ele tem perspectiva da santidade de Deus e sabe que Deus em pessoa não pode habitar ali, porque o Salomão, ele diz que nem os céus dos céus não podem conter, quanto mais aquele templo. Verso 28, porém, a
atende à oração do teu servo. Olha a humildade, a postura de Salomão e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos estejam atentos noite e dia para este templo, para este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem voltados para este lugar. Sim, ouve tu do lugar da tua habitação no céu. Ouve e perdoa. Olha o verso 30. Salomão, ele está dizendo, Senhor, faz desse lugar o lugar de encontro do Senhor com o teu povo santo, onde eles vão te adorar e suplicar e clamar a ti. Ouve, Senhor, da tua morada do céu. Então aqui nós temos mais uma vez a clareza do ensino da palavra, dizendo que aquele lugar, o templo, o chamado Templo de Salomão, aí nós vamos ter a queda do templo, nós vamos ter o templo de Herodes. Não vamos nos aprofundar nesses detalhes, mas esses são os lugares de encontro coletivo do povo de Deus diante da sua presença. Aí nós temos então em Jeremias 32, verso 26, a profecia do exílio começa ali. Ela já vem, na verdade, sendo anunciada. E ali nós temos então a profecia do exílio babilônico. A conquista e destruição de Jerusalém. A conquista pelo povo babilônio e pelo rei Nabucodonosor. E o cativeiro do seu povo. Jeremias 52 vai narrar isso. Mais uma vez ele vai narrando ao longo, por profecias do seu livro. E no capítulo 52, mais uma vez, ele então narra tudo com detalhes. O assunto se repete em 2 Reis, no capítulo 25, verso 10. E 70 anos depois, depois que o povo está cativo, 70 anos depois da conquista, da queda de Jerusalém e da conquista de Jerusalém pelos babilônios, por Nabucodonosor, o povo volta a Jerusalém. E aí nós temos em Esdras e em Neemias a reedificação dos muros. E começa então o reparo do templo. Esses livros vão trazer essa narrativa. E 70 anos depois de Cristo, cumpre-se então a profecia de Marcos 13, 2, que é alvo da nossa exposição. 13, 2, então Jesus diz, então Jesus lhe disse, vês esses grandes edifícios? Aqui não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubado. No início da mensagem já pedi desculpas por fazer aqui uma confusão e apontar este momento como o momento em que Jesus declara que destruirá o templo e reedificará. Não é esse momento. Aqui ele está falando do lugar de encontro. Desse lugar que o povo tanto amava, mas agora no pecado desonrava. Não cumpria as ordenanças do Senhor. Então, 70 anos depois de Cristo, a profecia se cumpre. O templo é por completo destruído. Não há mais o lugar de encontro. O povo é espalhado. General Tito, destrói. E aí nós temos o que nós vamos trabalhar. Nós vamos expor aquele momento de angústia e aflição. O grande momento da grande tribulação. Porque o lugar de encontro foi destruído. Os que se encontravam foram crucificados e mortos a fio de espada dentro daquele lugar de encontro. Tudo isso foi sombra. Tudo isso é uma condução ao longo da história e um retorno em Cristo ao tabernáculo de Deus. Deus em Cristo,
ao longo da história, conduz o seu povo ao verdadeiro tabernáculo da adoração. O Senhor Deus está conduzindo o seu povo ao longo da história à verdadeira adoração, ao verdadeiro tabernáculo, ao verdadeiro centro da adoração. Não feito por mãos humanas. E aqui João 14,6 faz todo sentido, porque é em Cristo que Deus assim está fazendo. E João 14,6 vai dizer, depois que Jesus é questionado, ele diz então: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho de quê? É o caminho que conduz a Deus, é o caminho que conduz ao reencontro, é o caminho que conduz ao verdadeiro lugar de adoração, ao verdadeiro tabernáculo, o lugar de encontro de um povo remido, regenerado em Cristo pelo seu sangue, na sua morte e ressurreição. É por isso que João 14,6 faz todo sentido. Hebreus capítulo 8 também nos fala poderosamente desse momento, desse lugar e desse lugar de adoração e de reencontro. Hebreus capítulo 8, do verso 1 ao verso 5, assim diz: o ponto principal do que estamos dizendo é este: temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade no céu, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso era necessário que este sumo sacerdote também tivesse alguma coisa a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, uma vez que existem os que apresentam ofertas segundo a lei, os quais servem naquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi falado: vê, faze conforme o modelo que te foi mostrado no monte. E o verso 24 fecha, o versículo 24 do capítulo 9 de Hebreus, assim diz: pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Onde Cristo está? Cristo está no céu. Ele não está em um santuário feito por mãos humanas. Ele não está num lugar de encontro criado pelo homem, feito por mãos humanas. E Apocalipse, capítulo 21, fecha essa questão. O finalzinho de Apocalipse, o verso 1 a 3 do capítulo 21, fecha essa questão. E enfim, nós chegamos no lugar de encontro. Nós saímos de Gênesis, o primeiro lugar de encontro de Deus com a sua criatura, e chegamos a Apocalipse agora, o último lugar. O lugar do último e eterno encontro entre Deus e o seu povo eleito regenerado. O justo, a congregação do justo, como o Salmo 1 fala. Porque o ímpio não prevalece nessa congregação, mas sim o justo. E nós temos aqui 21, do 1 ao 3. Então vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva, preparada para seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão seu povo,
e Deus mesmo estará com eles. Olha que coisa tremenda nós temos aqui. O tabernáculo de Deus está entre os homens. O lugar de encontro, o tabernáculo de Deus. O último lugar de encontro. Não o tabernáculo do deserto, não o templo de Salomão, não o templo de Herodes. Não. Nós temos aqui o tabernáculo de Deus entre os homens, pois ele habitará com eles. Eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Aqui a obra plena de resgate. E nós chegamos no último lugar de encontro. Deus em Cristo, ao longo da história, conduz seu povo ao verdadeiro tabernáculo da adoração. Nós nos alegramos porque isso ainda está acontecendo. Deus em Cristo está caminhando ao longo da nossa história, em nossos dias, clamando, chamando, convidando, conduzindo as suas ovelhas, arrebanhando, guiando as suas ovelhas, conduzindo o seu povo. O povo que não era seu, mas que em Cristo ele resgatou, eu, você, gentil, não só os hebreus. Ele está conduzindo ao verdadeiro tabernáculo. Ao verdadeiro tabernáculo da adoração. Ele está nos conduzindo para o último e eterno encontro com Ele, onde habitaremos com Ele. Não em um tabernáculo feito por mãos humanas. E alegra o meu coração isso porque você tem a oportunidade de, em ouvindo a voz de Deus te chamando, não resistir. Mas quem vai ouvir a voz de Deus, senão as suas ovelhas? Porque assim ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Deus em Cristo, ao longo da história, conduz seu povo, porque esse ouve a voz do sumo pastor, do bom pastor, e o segue ao verdadeiro tabernáculo da adoração. Eu quero cantarolar. Eu não vou cantar, porque não sei cantar, mas eu sei adorar, porque sou um adorador. E quero cantarolar com todo o esforço, mas com todo o amor. Mas a minha intenção e o desejo é que a mensagem dessa música, a pregação cantada, fale ao seu coração. Ecoe com essa mensagem em seu coração e te ajude. A você, ovelha, a você, eleito de Deus, a ouvir a voz do seu sumo pastor. E de uma vez por todas, abandonar este mundo, os seus prazeres, abandonar as delícias e render-se a Ele e caminhar com Ele, sendo conduzido ao verdadeiro tabernáculo da adoração. E eu então vou convidar o meu irmão Jonas, que está aqui conosco, para cantarolar comigo. E nós vamos, com muito amor e temor, entoar esta canção para que Deus em Cristo fale ao seu coração poderosamente. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo,
Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero convidar você a ouvir mais uma vez esse trecho, o fazer de olhos fechados em oração. Permita que o Senhor, nosso Deus, fale no fundo do seu coração. Permita que o Senhor lhe fortaleça e te capacite para que você vença a sua carne e as seduções desse mundo. Por favor, ouça em oração, feche os seus olhos e nos acompanhe mais uma vez. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Que Deus continue te abençoando ricamente. Nosso irmão Jonas, nessa hora, vai nos levar a Deus em oração, agradecendo por este culto e abençoando a sua vida, a minha, a nossa vida, nesta hora. Amém. Santo Deus, soberano e eterno Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, nós queremos tão somente, Deus, agradecer ao Senhor por este momento maravilhoso. Agradecer ao Senhor pela palavra, agradecer ao Senhor pelo banquete, ó Deus. Agradecer ao Senhor porque o Senhor falou aos nossos corações. Pai, queremos agradecer porque o Senhor tem nos ensinado. Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, nós queremos pedir que esse ensinamento, ó Deus, seja revestido em atos e atitude neste mundo. Para que a Tua igreja possa viver de fato, ó Deus, aquilo que o Senhor nos chamou para vivermos. Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, que todo esse aprendizado, que todo esse entendimento que o Senhor tem nos dado, possa ser refletido, ó Deus, em uma vida de louvor e adoração ao Senhor. Amém. No nome do Teu Filho amado Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, irmão Jonas.
Que Deus abençoe a todos vocês e em nome de Jesus, terça-feira estaremos ao vivo no nosso novo quadro, abençoando a sua vida assim como você tem nos abençoado. Que o Senhor Deus em Cristo te abençoe, te guarde e assim seja não só com a sua vida, mas com o seu lar, em nome de Jesus. Obrigado por mais uma vez me receber na tua casa e obrigado por ser uma bênção na minha vida. Que Deus seja louvado agora e sempre, em nome de Jesus.